Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com um texto, tá bom? Um conto e algumas questões para vocês responderem. 6 questões, na verdade, só 6. Lembra que no início a gente estudou aquele conto, não foi? Das 3 penas. E aí a gente fez algumas questões, uma atividade e tal. E hoje a gente vai trabalhar com mais um conto, tá bom? Não tem no livro de vocês não, mas eu vou enviar para vocês o link, tá? O link dessa página aqui, ó. Vocês vão entrar, vão acessar isso aqui, ó, tá? E vão ler o conto e vão responder e enviar para mim, tá bom? Eu vou ler junto com vocês aqui o conto, tá? No vídeo, acompanha aí a leitura comigo. E quando eu enviar, deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Quando eu enviar esse link para vocês entrarem nessa página, aí vocês podem ler de novo, tá? Mas acompanhem primeiro aqui. Então, o título do conto: O Patinho Bonito. O autor é Marcelo Coelho. Era uma vez um pato chamado Milton. Sei que Milton não é nome de pato, mas esse se chamava assim e você vai logo saber por quê. Quando ele nasceu, todos tiveram a maior surpresa. Aliás, não foi quando ele nasceu, foi quando viram que o ovo dele, quer dizer, o ovo que depois seria dele, né? Não era um ovo de pato comum. Era meio azulado e brilhante, quase como um ovo de Páscoa. Mas ovos de Páscoa são embrulhados. Esse ovo não era. A casca é que era meio azul. Os pais de Milton, quando viram o ovo no ninho, foram logo perguntando: mas o que é que este ovo está fazendo aqui? Isso não é ovo de pato. Acho que é ovo de galinha. Não seja bobo. Galinhas têm ovos brancos. Brancos nada. Já vi uns que são meio amarelos, meio beges. Se ovos de galinha podem ser amarelos, por que é que não podem também ser azuis? Bom, então pode ser que seja um ovo de pato. Vai ver que também existem ovos de patos que são azuis. Acharam melhor esperar para ver o que acontecia. Um dia, a casca azulada do ovo começou a se quebrar e de lá saiu um lindo patinho. Era azul? Não, não era. Era um patinho normal, só que muito mais bonito que os outros. Não sei bem como é que um pato normal pode ser mais bonito que os outros, mas os patos sabem. Acharam ele tão bonito que resolveram logo uma coisa. Não era justo dar para ele um nome qualquer. Ele era diferente, era mais bonito. Como é que poderia ter um nome comum como Quem? Esse nome é para patos comuns, disse a mãe dele. Então vamos chamá-lo de Quaquá, disse a madrinha dele. Isto também é para patos comuns, sua boba, respondeu a mãe. Eu quero que ele se chame Milton. Ela gostava do nome Milton. Todos acharam meio estranho, mas acabaram concordando que o patinho tão bonito merecia um nome especial. O tempo foi passando e Milton era o patinho mais bonito da escola. Todos olhavam para ele e diziam: como ele é bonito. Ele se olhava no espelho e dizia: como eu sou bonito. E ficava pensando: sou tão bonito que talvez eu nem seja um pato de verdade. Tenho até nome diferente. Meu ovo era azul. Eu me chamo Milton. Quem sabe eu sou gente? E Milton começou a ficar meio besta. Diziam: Milton, vem nadar. Ele respondia: eu não. Pensa que eu sou pato como vocês? Todos os outros patos começaram a achar o Milton meio chato. Ele foi ficando sozinho e dizia: não faz mal, sou mais bonito. Vou terminar na televisão, vou ser o maior galã.
Uma noite Milton resolveu fugir de casa. Foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Quando chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo: "Eu me chamo Milton. Além de bonito, acho que eu tenho muito talento artístico." Ele tinha jeito para ser ator de novela. Juntou gente em volta. "Olha, não enche", disse alguém. "Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar lugar na televisão." "Mas você não vê que eu estou fantasiado?" perguntou Milton. "Mas você não vê que eu não estou fantasiado?" perguntou Milton. "Se eu estivesse usando uma roupa de pato, se eu fosse uma pessoa com roupa de pato, eu seria da sua altura. Mas eu sou baixinho como um pato de verdade. Então como é que você sabe falar?" "Mas os patos falam", disse Milton quase chorando. "Não vem com essa, ô malandro", disse um guarda que estava ali perto. "Para mim você é um pato mecânico. Deve ser uma espécie de robô com um computador na cabeça." E o guarda foi logo agarrando o Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha dentro. Me larga", gritava Milton. "Eu sou um pato de verdade, sou um pato." De repente Milton teve um estremeção. Abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele tinha sonhado. Olhou para seus pais, ainda meio assustado, e disse: eu sou um pato. E seus pais disseram: "Puxa, ainda bem que você se convenceu." "É mesmo, já estava na hora de você achar que era um pato mesmo." Todo mundo estava cheio dessa história de achar que não era um pato, que era diferente. Milton ouviu tudo aquilo e ficou pensando: puxa, ainda bem que eu sou um patinho como todos os outros, ainda bem. E daí por diante não havia pato mais contente, que tivesse mais vontade de nadar na lagoa do que o Milton. De vez em quando ele ainda dizia: sou um pato mesmo, e dava um suspiro de alívio. Pronto, pessoal, esse foi o nosso conto, a nossa historinha de hoje. E agora vamos para as questões, tá bom? Vou explicar a vocês aqui cada uma das questões. Depois vocês podem entrar no link que eu enviei lá no grupo. Eu só vou enviar o link quando vocês terminarem de ler, de acompanhar a leitura comigo aqui no vídeo, tá? Então primeiro eu vou enviar esse vídeo, vocês vão assistir acompanhando a leitura. E aí daqui a alguns minutos, daqui não, né? Já estou enviando. Quando vocês estiverem terminando de ver esse vídeo, já vou estar enviando. Vai depender do tanto de minuto que der o vídeo, entendeu? Se o vídeo durar 15 minutos, por exemplo, quando eu enviar o vídeo para vocês, aí depois de 15 minutos é que eu envio o link da atividade, que é para todo mundo assistir. Então, questão 1. Quais são os personagens principais? O texto tem alguns personagens, né? Mas quais são os personagens principais? Você consegue identificar? Igual você fez lá com o conto das 3 penas, você identificou os personagens principais. Então coloque aqui na sua resposta o nome dos personagens principais do conto do Patinho Bonito, tá bom? Se for preciso, leia o texto de novo, tá? Você tem que ler, tem que gostar de ler, que é para conseguir responder tudo certinho. Não esqueça que isso aqui vale nota, tá? Toda atividade é valendo nota. Questão 2. O que acontece na história? O que é que acontece na história? Qual é o desenrolar da história? Não é? Então, nessa resposta 2, você vai fazer um resumo do que a gente acabou de ler, tá? Você não vai copiar aqui o texto todo, nem vai retirar nenhuma parte do texto para colocar aqui na questão 2, não precisa. Você vai só, se preciso for, você vai ler o texto de novo para entender a história todinha, o que aconteceu, não é? O que o patinho fez, por que ele fez e como terminou a história. Você vai fazer tipo um resumo, entendeu? Vai contar com suas palavras o que aconteceu na história, como foi a história, tá bom? Questão 3. Em que tempo e em que lugar se passa a história?
tá? Então lá no texto você tem essa resposta aqui. Qual é o lugar, né? E qual é o tempo? Questão 4. Quem narra? Quem é que narra essa história? Tá bom? Então você vai olhar com bastante atenção. E vai dizer quem é que narra a história. Quem é que está narrando? É o próprio Milton? É o pai? É a mãe? Ou é uma outra pessoa de fora? Tá bom? Você vai dizer isso. Vamos para a questão 5. A narrativa é simples ou complexa para ser entendida? Porque faltou esse pedacinho aqui, ó, para ser entendida. Tá bom? De acordo com a sua opinião, de acordo com o que você leu. A história que a gente leu é uma história fácil de se entender ou é difícil de entender? Você não compreendeu, tá? A palavra complexa significa difícil, tá? Complicada. Então dê aí a sua resposta. Se você achar que ela é difícil de entender, você vai explicar o porquê. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. Se você achar que é fácil, você também explica, tá bom? Questão 6. Possui diálogos ou não? Se possui, tire um trecho do texto onde acontece diálogo, tá? Nesse conto que a gente leu do Patinho Bonito, acontece momentos de diálogos? Como assim diálogos? Espera ainda, deixa eu... Aqui, ó, diálogos. Diálogos é onde aparece trechos, pedacinhos no texto onde tem duas pessoas conversando entre si. Tá bom? É só o narrador contando a história ou tem hora que aparece a fala de duas pessoas falando, trocando ideia, conversando? Um fala e o outro responde. Tem isso no texto? Se tiver, você vai dizer que sim, tem. O texto tem diálogos. A palavra diálogo significa duas pessoas falando, duas pessoas conversando. Tá bom? Já a palavra monólogos é quando só uma pessoa fica falando e a outra fica só ouvindo. Quando uma fala e a outra também fala, responde, é um diálogo, tá bom? Tem isso no texto? Se tiver, você vai dizer tem, possui diálogos, o conto possui diálogo e você vai tirar pedaços do texto que prova a sua resposta, tá bom? 7. O narrador participa da história ou ele também é um dos personagens? Explique suas respostas. A gente aprendeu lá nas primeiras aulas que existe o narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história. Ele está dentro da história, ele está contando a história e ele é um participante da história, entendeu? E tem o narrador observador, que é aquele que conta a história, mas ele está do lado de fora, ele não está participando. Então, nesse conto que a gente leu, o narrador, ele é um narrador personagem, ele participa da história, ou ele é um narrador observador, que só conta a história, mas ele não faz parte? Tá bom? Então, explique sua resposta. Ok, pessoal, então a atividade é essa, apenas 7 questões, tá bom? E vou aguardar aqui que vocês respondam e me enviem, mas tenham calma, vocês têm bastante tempo, tá bom? Vocês têm a manhã toda para responder essas questões. Respondam devagarinho, não escreva qualquer coisa, porque dependendo da forma como você responder, como você vai elaborar a sua resposta, a sua nota vai ser maior ou menor, tá? Então não coloque qualquer coisa para se livrar da atividade e pronto, não. Responda sabendo o que está fazendo, tá? Dê uma resposta bem dada, uma resposta que tenha lógica, tá bom? Porque aí a sua chance de tirar uma boa nota é muito grande, tá certo? Então precisou, leia o texto quantas vezes for preciso,
para você entender tudo direitinho, tá bom? Então era só isso que eu queria explicar para vocês. E qualquer coisa eu tô aqui no privado para tirar qualquer dúvida.